Pois bem, então vamos começar agora o Enem 2020. Nós estamos aqui com o caderno amarelo, questão 92, primeira questão de física. Dá uma pausa aí no vídeo e resolva. E aí, fez? Vamos lá? Vamos começar com uma revisão, como todas as questões. O que é que você tinha que ter lembrado para fazer essa questão com segurança? Imagine que eu tenho aqui água. E aí você esquenta essa água, e aí é que está a água da panela, e você esquenta essa água. A gente tem mania de dizer que a água evapora a 100 graus Celsius, mas isso não é bem verdade, porque nós estamos falando de várias e várias moléculas de água aqui dentro. Então, algumas dessas moléculas já têm energia muito grande. Então, qualquer aquecimentozinho que você der a ela, qualquer energia que você der a ela, essa molécula já tende a mudar para o estado de vapor, mesmo antes dos 100 graus Celsius. É por isso que quando você coloca água para ferver, você vê fumacinha subindo mesmo antes dela começar a ferver, porque existem moléculas que estão ali saindo. Pois bem, mas vamos pensar no seguinte. Imagine uma molécula dessa que ela está aqui dentro do fluido. Então existem várias ligações químicas e físicas impedindo que ela saia do líquido. E aí você esquentou, deu energia a ela, ela consegue romper essas ligações. E aí ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Esse vapor que está saindo era água antes. E é por isso que o nível da água na panela diminui. E aí normalmente o que nós temos são essas moléculas saindo em forma de vapor. E aí o nível da água na panela vai diminuindo, porque as moléculas estão indo embora. Isso aqui é uma panela normal. O nível da água diminui enquanto estiver fervendo. E essa fervura, ela acontece em média a 100 graus Celsius. Mas e se você tampar essa panela? É aí que nós chegamos na panela de pressão, no princípio da panela de pressão. E se você impedir que esse vapor saia com um revestimento que aguenta grandes pressões, e aí você coloca válvulas para aliviar o excesso de pressão, você coloca uma válvula de segurança para evitar que a panela exploda. Então ela não vai explodir a não ser que você faça algo muito errado. E aí o que acontece dentro da panela é o seguinte: essas moléculas que absorveram a energia do fogo e mudaram para o estado gasoso são moléculas com muito mais energia do que as moléculas que ficaram no líquido. E aí essas moléculas elas vão subindo, vão batendo na tampa da panela. Não tem para onde elas escaparem. Aqui a panela ainda nem pegou pressão inicialmente. A panela pega pressão na hora que muitas dessas moléculas evaporam, mudam para o estado gasoso. Porque aí chega uma hora que você satura essa região aqui de moléculas. Moléculas de alta energia. Nós formamos um vapor muito quente, muito mais quente inclusive que a própria água que está aqui na panela. E aí o que acontece? Não tem para onde esse vapor ir. E aí o que acontece é o seguinte: ao mesmo tempo que nós temos moléculas saindo do líquido para o vapor, nós temos moléculas fazendo o caminho contrário, elas vindo de vapor e virando líquido. Isso aqui acontece também, mas em menor quantidade. Bom, mas chega uma hora que está tão saturado de moléculas no formato de vapor que elas começam a condensar, elas voltam, e aí aquelas moléculas que antes estavam saindo do líquido gasoso, algumas passam a vir do gasoso para o líquido. Nesse momento, nós atingiremos o equilíbrio na hora que a mesma quantidade de moléculas que está evaporando estiver condensando. Eu vou colocar essas 4 setinhas para representar que é a mesma quantidade. Então nós chegamos no equilíbrio dentro da panela. É como se 4 moléculas passassem do líquido para o vapor e 4 moléculas do vapor para o líquido. A temperatura dentro da panela ela vai aumentar além de 100 graus.
Porque essas moléculas que estavam em estado de vapor estão mais quentes. Elas voltam para o líquido, elas esquentam novamente a água. Resultado, essa água que antes estava a 100 graus Celsius no máximo, e aí as moléculas iam embora, levando energia, ela passa a atingir 120, 130, e aí por aí vai. E é por isso que a panela de pressão cozinha os alimentos mais rápido, porque ela está colocando o alimento em contato com uma água que a panela sem tampa não consegue atingir. A panela sem tampa, mesmo quando você chega em 100 graus Celsius, mesmo ela tampada, o vapor empurra a tampa e sai. Talvez ela chegue ali a uns 120, mas uma panela de pressão vai passar disso daqui tranquilamente, chegando a altíssimas temperaturas. Por isso ela é tão eficaz. Panela de pressão é usada para reduzir o tempo de cozimento dos alimentos. Pois bem, agora que nós já entendemos como que a panela de pressão funciona, essa válvula aqui, central, ela começa a liberar vapor na hora que a quantidade de moléculas que está passando do líquido para o vapor é superior à quantidade que está voltando. Nós temos um aumento de pressão. Imagine só, 5 moléculas viraram vapor, 4 viraram líquido. Nós temos uma molécula sobrando. Esse excesso de pressão é o que sai na válvula. Essa válvula central, no final das contas, está responsável apenas por escoar o excesso de pressão, para que lá dentro o equilíbrio se mantenha. Na hora que a panela pegou pressão, você esquentou, iniciou o processo de evaporação, pegou pressão quer dizer que você saturou de moléculas lá dentro. Pronto, chegamos ao equilíbrio. Mesmo que você continue dando calor, nós teremos mais moléculas evaporando. Essas moléculas estão em excesso e a válvula central vai escoar elas. Mas o equilíbrio lá dentro da panela não vai ser atrapalhado, não vai ser quebrado. Então, perceba que na hora que essa válvula central começou a liberar o vapor, é o sinal de que o equilíbrio foi atingido. Então, se eu fizer o contrário, se eu reduzir o fogo, que é o que normalmente é feito, eu reduzir a chama, o equilíbrio aqui dentro ele já está acontecendo. Perceba que não é retirar a chama completamente. Quando você reduz a chama, você ainda mantém o equilíbrio funcionando. Ainda tem moléculas evaporando, consequentemente terão moléculas condensando. Então, você não precisa de um fogo muito intenso, porque quanto mais fogo tiver, mais moléculas vão escapar pela válvula de pressão e vão embora. Não é útil para a gente isso daqui. Logo, na hora que começa a sair vapor, chegamos ao equilíbrio. Se está saindo vapor, quer dizer que o equilíbrio não está 100%. Tem mais água evaporando que condensando. E aí satura, e aí a pressão do vapor aumenta, a válvula libera. Quando você abaixa o fogo, você mantém o equilíbrio e reduz a chance desse vapor sair, porque não vai ter mais líquido evaporando que condensando. Como resultado, o seu equilíbrio continua. O fogo baixo, no final das contas, vai ser suficiente para manter o equilíbrio acontecendo. Agora, se você apagar o fogo completamente, aí você não tem mais moléculas evaporando. Aí você vai acabar com o equilíbrio. Sem moléculas evaporando, não tem molécula condensando. Então nós precisamos de pelo menos uma chama pequena. E aí, agora sim, agora que você entendeu a panela de pressão, então agora vamos à questão. Ela vai acionar. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos. Perfeito. Por elevar a temperatura de ebulição da água. Perfeito. A água está fervendo a mais de 100 graus Celsius. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após a saída dos vapores. É isso mesmo? A gente já sabe por quê, né? Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita o aumento da pressão interna. Falso. Se você reduziu a chama, você está reduzindo a chance da pressão aumentar. Está reduzindo a pressão. Então, nada de aumento de pressão, não. E riscos de explosão, não. Se você aumentasse a chama, aí esse item poderia ser certo. Letra B. A dilatação da panela e a desconexão com sua tampa. Perceba que isso aqui está falso,
Faz pelo seguinte, a panela está em equilíbrio, logo sua temperatura tende a se manter, mesmo quando você reduzir a chama. A redução da chama só vai reduzir a quantidade de vapor que vai estar saindo por causa do desequilíbrio dos vapores lá dentro. Mas a temperatura do equilíbrio já foi atingida. Então, reduzir a chama não diminui a dilatação da panela, porque não muda a temperatura. Não reduz a chance de desconexão da tampa, porque não reduz a pressão lá dentro. O equilíbrio foi atingido. A pressão lá dentro é constante. Quando a pressão sobe demais, o vapor sai pela válvula. Então, não. Letra C. Perda da qualidade nutritiva do alimento. Nada a ver. Alimentos aquecidos demais podem ter desnaturação das suas proteínas. Porém, isso não acontece com qualquer aquecimento, apenas a grandes temperaturas. Então, não é essa a razão de eu reduzir a temperatura da chama. Letra D. Deformação da borracha da vedação. Não, a borracha da vedação ela vai estar lá... Não, porque reduzir a chama não reduz a temperatura lá dentro. Como o equilíbrio foi atingido, a temperatura lá dentro é constante, a pressão lá dentro é constante. E se a pressão aumentar um pouquinho, o vapor sai pela válvula para manter o equilíbrio. Logo, isso aqui não vai mudar a deformação da vedação, já que a temperatura está constante. Letra E. Consumo de gás desnecessário. Opa! Se a temperatura lá dentro é constante, você manter a chama alta vai apenas fazer com que o excesso de moléculas que evaporaram saiam pela válvula. No final das contas, o equilíbrio lá dentro se mantém. Então, aumentar a chama não vai fazer cozinhar mais rápido. Então, você pode abaixar a chama, porque o equilíbrio vai ser mantido. Se você mantiver o fogo alto, você está gastando gás desnecessariamente. Logo, a resposta, letra E.